Astrologia Esotérica de Alan Leo. Capítulo 3. Esferas de influência. Planetas e princípios. As três grandes verdades. A alma do homem é imortal. O princípio que dá a vida mora em nós e fora de nós. Jamais morre e é eternamente benfazejo. Cada homem é seu próprio legislador absoluto. Em O Idílio do Lótus Branco. Na nossa fase atual de pesquisa astrológica, temos muito pouca noção da primeira mão a respeito das funções da hoste angelical que governa as esferas planetárias de influência. O autor recebeu alguma valiosa informação oculta de estudantes do ocultismo que trabalham num tipo de atividade distinta da do raio astrológico e, na sua maior parte, as vibrações mais subtis de cada planeta foram descobertas por experiência prática, de modo que, juntando as duas coisas, temos um sistema que oferece uma representação muito justa da relação planetária com os princípios do homem. Se pudéssemos obter mais informações referentes aos 7 raios, às 7 subdivisões de cada um e a sua relação com os 7 planetas, conhecíamos muitíssimo mais sobre a astrologia esotérica. Contudo, esta informação é decididamente fragmentária. O pouco que os nossos mestres primários nos deram até agora foi expresso com muita cautela, e eles têm sido tão reticentes que ficam evidentes que um conhecimento dos raios deve ter relação com os mistérios interiores. Conforme podem saber, aqueles que não foram iniciados nestes mistérios, parece provável que apenas um dos grandes raios afete o nosso sistema solar, pois, como nos diz a segunda estrofe da doutrina secreta, seu coração não se tinha aberto ainda para que entrasse um único raio, dali para todos, como 3 em 4 no seio da ilusão. E na estrofe 3 lemos: a escuridão irradia luz e a luz deixa cair um raio solitário. Este raio é o logos do nosso sistema solar, simbolizado para nós na astrologia pelo Sol. Suas 7 subdivisões e os outros 7 raios criativos são os logos planetários ou construtores. Espaço e tempo são uma só coisa. O espaço e o tempo não têm nome, porque são o isso incognoscível que só pode ser percebido por meio de seus 7 raios, que são as 7 criações, os 7 mundos e as 7 leis, etc. Os raios desse único raio imaculado são inumeráveis. Dele, um se converte em muitos. Astrologicamente, interessando-os, quais tendo as suas próprias 7 subdivisões, prefazendo um total de 49 raios primários, diretamente relacionados com os planetas. Esses raios são sempre distintos quanto às formas e aos veículos pelos quais passam, e toda a humanidade pertence a um ou ao outro deles. Para ilustrar esta ideia do ponto de vista astrológico, podemos tomar o espírito de Marte como a cabeça do reino animal. Todos os animais, como género, encontram-se sob o raio dominante de Marte. Mas é evidente que diferentes animais podem classificar-se em sub-raios distintos. Por exemplo, o elefante encontra-se sob o sub-raio saturnino de Marte e o cavalo sob o raio jupiteriano, de modo que fica claro que o impulso da vida universal que anima um elefante ou um cavalo continuará a manifestar-se por meio da mesma espécie até que tenha lugar a diferenciação na evolução humana.
Isto pode ser ilustrado tornando-se o planeta regente de qualquer horóscopo, como o raio pessoal. Se Vênus é o regente e está situado no signo de Carneiro, teremos então um reino de Vênus com uma sub-influência de Marte. Isto também se pode aplicar às raças e sub-raças, religiões e seitas, políticas e partidos. Na realidade, a cada departamento da natureza em todos os seus produtos principais e secundários. Para que o assunto fique ainda mais claro, podemos considerar que os 7 raios como divididos em 3 classes. O primeiro raio forma a primeira classe, vontade. O segundo raio forma a segunda classe, a sabedoria. E os outros 5 raios formam a terceira classe, a atividade. O terceiro é o raio astrológico e inclui o total dos 4 que estão abaixo dele, sendo a cabeça de um grupo de 5 raios. Os 2 primeiros e mais elevados são excepcionais e governam por sobre o humano, pois a humanidade em seu conjunto está agora agindo ao longo de uma evolução quíntupla. Os outros, que prefazem os 7, encontram-se atualmente por cima e além do homem normal. Agora podemos organizar os 7 raios representados pelos planetas numa linha horizontal com 7 subdivisões de cada um ordenados numa linha vertical. Cada planeta encontra-se assim à frente de um raio que tem subdivisões como se indica na figura 2. O raio representa aqui o raio uno, solitário, que significa a vida una que emprega todas as coisas. Simboliza a vida ou a consciência cósmicas, que se converte depois na separada vida de corpo, alma e espírito. Encontra-se além e acima do lado formal da manifestação que funciona por meio da matéria em seu grau mais fino e raro, sendo a luz, vida e consciência dos mundos. Do mesmo modo que os signos de ar do zodíaco sintetizam as outras triplicidades, o Sol sintetiza as influências dos planetas na sua relação com essas triplicidades. Do ponto de vista exclusivo de forma ou dos veículos de consciência, Júpiter é o grande sintetizador. Por exemplo, quando ao morrer o corpo físico é abandonado, tudo o que está latente nos signos de terra é conservado na influência do planeta Júpiter e é levado ao veículo seguinte da manifestação, de modo que temos no plano astral a influência da sua própria triplicidade, mais a de Júpiter, sendo este o planeta da semente do plano físico. Do ponto de vista da vida, os estados de consciência, Urano é o planeta sintético e representa o caminhante sem causa, o ser completamente individualizado e autoconsciente. Entre estes 2 poderosos planetas, situa-se Saturno como o planeta individualizante. Agora se verá porque se tem usado sempre o Sol como um símbolo da individualidade na astrologia esotérica e também porque se diz que substitui outro planeta místico que agora sabemos ser Urano, o planeta que representa a vontade verdadeira. Para a maioria das almas que vem evoluindo, o Sol continuará a representar a posição mais sólida ou central do horóscopo, pois dá luz e expressão ao signo que ilumina cada mês e conduz da latência à manifestação ativa aqueles signos e planetas entre a gama dos aspectos mais fortes do Sol. Mas não é o planeta da individualidade no verdadeiro sentido da palavra. Trata-se puramente de compreender a diferença entre os termos vida e consciência. A consciência voltada para dentro é a vida, e a vida voltada para fora conhece-se pelo nome de consciência. Na astrologia esotérica, a mônada está representada pelo tríplice aspecto de Urano, Mercúrio e Vênus. Qualquer um destes pode estar situado no ápice do triângulo.
conforme a linha de desenvolvimento, e tudo o que está sob a esfera da sua influência deve primeiro receber as qualidades individualizantes de Saturno antes que o ego, a individualidade, possa ser forte o suficiente para reagir às suas vibrações súteis. No indivíduo muito evoluído, Urano brilha como gênio e individualidade, Mercúrio como adaptabilidade e a perfeição dos princípios humanos, e Vênus como refinamento e beleza, expressando nas artes criativas. Dito de modo mais simples possível, o indivíduo medíocre não toca nenhum destes princípios, vibra constantemente por baixo do anel de Saturno, por assim dizer. Para chegar a tocar as vibrações mais altas de Saturno, a pessoa deve ter evoluído além da média ou da vulgaridade. No nosso atual estágio de evolução, a influência real de Urano, Mercúrio e Vênus deve ser considerada mais ou menos latente, pois a consciência manásica completa, livre de karma ou desejo, só se manifesta no plano físico em indivíduos altamente evoluídos que são capazes de vencer e controlar a matéria de modo a usar os seus corpos e veículos autoconscientemente, não permitindo ser usados por eles, e como tal emandam sabedoria e habilidade em todas as suas ações. Para a maioria desses três planetas afetam o corpo etérico e não o físico, e sendo as suas vibrações etéricas dependem de um corpo sensível para uma expressão clara e favorável. Atuam principalmente por meio da mente subconsciente e com relação a Urano. Pode-se dizer que é este exatamente o caso, pois as suas vibrações são demasiadamente súteis para se perceber no corpo físico, excepto por meio de um sistema nervoso altamente organizado. Abstratamente, Urano representa o aspecto da vontade no espírito, as suas motivações e propósitos de vida, e embora não se relacione, na verdade, com nenhum signo do zodíaco, Aquário e os signos de ar, com os signos fixos como subinfluência, são, para este planeta, os signos de menor resistência e os com que têm a maior afinidade. Se Urano não estiver angular ou não estiver num signo de ar no nascimento, cabe perguntar-se seriamente se a sua influência pode ser percebida de um modo particular. Também deveria estar em aspecto com os luminares, ou pelo menos com Mercúrio e Vênus. Diz que Urano é o planeta do astrólogo, pois está ligado à vontade e à magia, ao ocultismo. Mercúrio também é um planeta cuja influência se sente mais etérica do que fisicamente, pois as suas vibrações são por demais finas e súteis para que possam ser percebidas por aqueles que não são muito refinados e sensíveis, e a sua influência só pode agir livremente por meio do sistema nervoso. Os seus efeitos físicos quase sempre são experimentados por meio da sua relação com outros planetas ou pelos seus aspectos. Mercúrio governa a razão pura, ou o que se conhece como razão abstrata, a qual é humana na realidade e está completamente livre dos lados animais e mais rudes da natureza, estado que para muitos é subhumano. É essencialmente o planeta do ritmo e da harmonia e, por conseguinte, as posições ou aspectos adversos a este planeta perturbam a razão e os pensamentos e intuições mais elevados e puros do homem. A sua melhor expressão dá-se por meio dos signos de ar e dos mutáveis, tendo Virgem, o mais etérico dos signos, como subinfluência. Seu efeito isolado à parte dos signos só pode ser percebido pelos adeptos. Vênus tem muito mais afinidade com o zodíaco, embora a influência que exerce isoladamente nos outros planetas só possa ser experimentada pelos mais refinados e por aqueles que vivem vidas cultivadas. Tem-se por simpatia, por balança, o começo do zodíaco no reino humano e signo do equilíbrio. Vênus é o planeta que significa a graça de Deus
Mas para compreender este termo é preciso entender plenamente a influência do planeta Saturno. Embora a sua ação seja muito mais poderosa na matéria etérica do que na física, as manifestações de Vênus por meio das artes criativas e do refinamento do pensamento, sentimento e ação trazem a sua influência para bem mais perto de nós do que as de Mercúrio e Urano. Vênus é o planeta do equilíbrio, representando as percepções claras da mente, a qual, tendo expressado tudo o que possa ser percebido no plano físico, volta a visão para dentro para perceber agora os planos interiores do ser. Representa, pois, a alma humana. O planeta, que representa qualquer ego na manifestação, pode encontrar-se e estar situado no vértice do triângulo individual, observando as seguintes linhas de desenvolvimento. Se na linha da vontade, Urano, na linha da sabedoria, Mercúrio, e na linha da atividade, Vênus. Dos 7 planetas relacionados com os 7 princípios do homem, Saturno é o central e rege o estágio crítico entre a tríade individual e a pessoal da consciência. Pode ser dominado a ponte entre as expressões superiores e inferiores de Manas, o abstrato e o correto, assim sendo, é o caminho que conduz do inferior ao superior. Saturno é o grande crivo da evolução humana. Falando metaforicamente, ninguém pode ultrapassar a influência deste planeta se não pagou as dívidas do destino ou karma até ao último centavo. Em toda a crise, em todas as fases críticas da evolução do homem, a influência de Saturno decide o resultado. Saturno é, portanto, o planeta da justiça pura que sustenta a balança de balança, o perfeito equilíbrio. Este planeta é juiz e legislador e representa a justiça de Deus. Ninguém pode ser perdoado enquanto não tenha recebido a sanção de Saturno. Como se diz, Vênus representa a graça de Deus e entre esses dois poderosos anjos, todo o ser humano é pesado na balança de balança, simbolizada com tanta frequência nos mistérios egípcios pela balança, pelo altar e pela almofada de neófito. Nos ensinamentos cristãos, Satã, o tentador, é a personificação de Saturno, o provador e crivador do espiritual das experiências materiais. Saturno, como planeta individualizador, torna permanentes todas as coisas, unindo todas as formas, controlando e restringindo as expressões da vida mediante limitações que fazem com que uma lição seja apreendida antes de se tentar aprender o seguinte. Saturno é o planeta do Dharma, dever ou obrigação para toda a criatura humana. Saturno constrói o andaime em torno da juventude de cada alma, protegendo o edifício que está sendo erguido até que se obtenha a estabilidade, a perseverança e o controle de si mesmo. Aparentemente, a mais baixa a influência de Saturno é a mais alta que o homem mortal pode atingir. Em toda a experiência psíquica, Saturno define a experiência mediante a compreensão e marca a época de toda a alma no seu progresso através do tempo rumo à eternidade. Saturno é, pois, o princípio médio entre as tríades material e espiritual. Entre cada triplicidade de signos há um centro ou ponto de equilíbrio, um ponto no qual duas forças se encontram e equilibram. Este é o ponto neutro, num centro do qual emergem forças e dentro do qual desaparecem. Os estados neutros, conhecidos entre o sólido, líquido e gasoso, são os centros de Laia, governados pelo crítico planeta Saturno. Da mesma maneira que Saturno tem um anel ao seu redor, sua influência marca o anel de não passar entre cada plano de consciência. Esses centros de Laia são as águas doletes que afogam a recordação do outro lado. Encontram-se entre o dormir e o despertar, entre a vida e a morte, e se não fosse por esse anel ou barreira natural, não haveria interrupção da consciência.
é a ponte de Saturno que nos permite passar através do desfalecimento da inconsciência. Isto só pode se realizar mediante a compreensão plena das leis do ser de cada um e dos métodos ocultos de progresso que levam da escuridão à luz. Por baixo de Saturno, na ordem dos planetas, está a Lua, que sintetiza as triplicidades de fogo como coroa da personalidade, pois ela recolhe a consciência pessoal por meio da cabeça e do cérebro, que representa o homem psíquico intelectual centrado na cabeça com suas 7 portas. Por isso faz tanto pé firme no controle da mente, com o objetivo de que a voz do homem espiritual, que tem a sua sede no coração, possa ser ouvida quando se cala o inquieto cérebro. Dizemos que o raio da mônada é representado pelo aspecto tríplice de Urano, Mercúrio e Vênus, e vimos como são poucos os que reagem à sua influência e que, por isso, o Sol representa a individualidade para a maioria. A consciência, como representada pelo Sol, encontra-se focalizada no coração, que é o último lugar do corpo a morrer. Bem do mesmo modo que o Sol, como representante da consciência individual, está centrado em Urano pelo gênio da individualidade despertada. A Lua, representante da personalidade, está centrada em Saturno, o planeta que controla o caminho do discipulado ou que liberta da irresponsabilidade. Assim, vê-se quão importante é estudar a posição e aspectos da Lua em todo o mapa natal. O plano seguinte, sob o mental, é o dos sentimentos pessoais, governado pelo planeta Marte. Este representa o homem animal na plenitude da sua força, uma força que não deve ser desprezada ou ignorada, mas que se deve transmutar e usar sabiamente, porque Marte representa a consciência de todas as células do corpo, inclusive o cérebro, excetuando-se o coração. O controle do desejo é necessário antes que o animal possa ser vencido e convertido em servo útil. O cerebelo é o armazém de toda a força kármica ou passional, e Marte, seu planeta representante, fornece os materiais para a ideação, enquanto os lóbulos frontais do cérebro dão o acabamento e o polimento aos materiais, mas não são os seus criadores. Agora pode-se ver a afinidade entre Marte e Vênus, governando Marte e o sentimento animal, e Vênus a alma, de modo que, quando ambos estão em harmonia mediante a atração, o resultado é a afinidade. Quando se opõe, há antipatia e antagonismo entre eles. Temos de concluir agora este breve exame dos planetas com uma consideração sobre Júpiter. Este planeta governa todos os corpos do homem, incluindo-os na sua aura, desde a mais fina película de matéria que rodeia o divino fragmento até ao corpo físico, e governa-os completamente por meio do sangue vital e dos sentidos. Contudo, não é prudente pensar que só Júpiter governa o corpo físico, pois todos os planetas têm influência sobre ele. Mas como o Senhor ou Rei do corpo, Júpiter desempenha um papel importante e misterioso, o de dar expansão ao limite do karma para a vida atual, e é deste modo que tem governo sobre os átomos e células do corpo. No que diz respeito à consciência física em si, Júpiter rege primeiro o sensual, segundo o instinto, terceiro o fisiológico emocional, quarto o passional emocional, quinto o mental emocional e sexto o espiritual emocional. Este último explica porque Júpiter significa a religião estrita ou ortodoxa e qualquer sentimento religioso no qual as emoções desempenham um papel proeminente. Aqui o sentimento é mais ativo que o intelecto
E a esse respeito deve-se lembrar que a consciência astral e a física são intercambiáveis ou recíprocas. Esta parte do nosso estudo será tratada mais amplamente mais adiante, quando falarmos da relação entre o planeta Júpiter e a aura humana.